no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 1 em diante. Do 1 diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo uma ilustração, o Senhor Jesus foi perto da praia, e ali estavam os pescadores, como a própria palavra diz, e eles estavam frustrados, porque trabalhou a noite inteira e nada tinha apanhado, nada tinha pegado. É interessante que quando Jesus vai até a multidão ali, ele separa um barco. A palavra diz que tinha 2 barcos, não era apenas um, mas ele separou um para ministrar a palavra de Deus. Eu não sei o que ele falou naquela noite, naquele momento ali, eu não sei o que foi dito, mas certamente foi um ensinamento que eu gostaria de ter presenciado, porque foi o próprio Jesus que ensinou a eles. E, mediante o ensinamento de Jesus, falou assim: vai lá, Simão Pedro, e lança a sua rede. Mediante o que Jesus falou ali para eles, Pedro teve uma convicção. Aí Jesus falou bem assim: vai lá e lança, vai lá no mar alto e lança a sua rede. Ele falou bem assim para Jesus: ó Senhor, eu já trabalhei a noite inteira, mas pela tua palavra, porque mandas, eu irei. Na epígrafe da Bíblia, eu acredito que na de vocês também está assim, está: pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa, irmão, não é a pesca necessária, é a pesca maravilhosa. A empresa de Simão não ia quebrar porque ele não tinha pego nada naquele dia. Ele não ia passar fome porque ele não tinha pego. Tanto é que é a pesca maravilhosa. Não era necessidade. Ele não estava ali necessitado daqueles peixes, mas era a pesca maravilhosa. Muitas vezes, irmão, a gente anda com Deus na escassez. Muitas vezes a gente segue Deus e não conhece o Deus que estamos seguindo. E isso me chamou muita atenção. Isso falou muito no meu coração. A pesca maravilhosa. Se ele não pegasse nada, como ele não tinha pego, não ia faltar nada para a empresa deles. Não ia faltar nada para alguns dias. Ele estava fazendo aquilo que já era velho, já era cotidiano na vida dele. Pescar. Era o óbvio. Mas na epígrafe mostra que era uma pesca maravilhosa. Então não era necessidade. E muitas vezes, irmão, a gente está achando que Deus só age no nosso meio, só age milagre no nosso meio quando a gente está necessitando de uma necessidade. A gente só busca Deus quando está com um atestado quase de óbito. A gente só acha que vai ser curado por Deus quando quando o médico fala assim: você está com uma doença incurável. Aí a gente chama os irmãos, a gente clama, a gente chora, a gente ora. É viver na escassez, irmão. É viver fazendo prova de Deus. Se muitas vezes a gente andar vivendo dessa forma, muitas vezes a gente vai achar que o nosso Deus é um Deus injusto. Porque não curou o câncer de fulano de tal, crente. Porque ele não levantou aquele que estava lá caído. A gente está vivendo em uma escassez de Deus. Porque a gente não conhece mais Deus. A gente não tem mais experiências com Deus. Esse dia na minha casa, quando a minha esposa teve o Pietro, a gente chegou em casa e depois de 2 dias o Pietro teve febre. E aí a gente começou a se preocupar porque ele estava com febre. Eu tenho um termômetro em casa e ele estava com febre. E a gente sentado no sofá, a Sofia saiu perto da gente, foi no quarto dela, demorou acho que 1 minuto, 2 minutos no máximo. Voltou chorando. Estranho? Chorando? Chorando. O que foi, filha, e tal? Aí ela falou pra gente assim, pra mim e pra Taimara: eu estava orando pelo Pietro, pai, pela febre dele. Meu irmão, foi um tapa na minha cara. Demorou na faixa de 5 minutos, o Taimara colocou o termômetro no Pietro e o Pietro não estava mais com febre. Se a gente vê no Lucas 4 aqui, ó, Jesus curou a febre da sogra de Pedro. Mas quando a gente está com febre, é mais fácil pegar um dipirona. Quando a gente está com dor de barriga, é mais fácil ir no mato e pegar uma erva lá, um bodo. Mas a gente não clama a Deus. A gente só busca a Deus quando está lá, ó, destruído. A gente só busca a Deus quando está lá quase em óbito. A gente não conhece Deus.
Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus quer ter um relacionamento com você. Um relacionamento é íntimo. Senhor, eu estou com dor de cabeça. É tão simples, né, irmão? Toma um dipirona. Não é isso que Deus quer, irmãos. O dipirona passa. Os médicos tá aí. É necessário muitas vezes a gente ir para o médico. Lógico, isso é necessário. Mas o que está sendo primordial na sua vida? O que de princípio você está fazendo quando essas coisas vêm a acontecer? Vai para o médico, aí quando ele fala assim, agora não tem mais jeito, aí você corre para Deus. É errado, irmão? Não. Sabe por que não é errado? Porque hoje está uma chuva de ensinos sem fundamentos. As pessoas só falam assim, vai lá hoje que é o domingo de cura. É o domingo de revelação. Ninguém conhece a Bíblia mais. E eu louvo a Deus por esse povo, eu louvo a Deus por essa igreja, pelos nossos pastores, porque ele fala assim, tem que estudar a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. E eu louvo a Deus por isso. E é interessante que aqui a pesca maravilhosa, Pedro não estava necessitando daquele alimento. Não ia mudar nada se ele não tivesse pego. Realmente, ele estava frustrado. Muitas vezes a gente não consegue o que quer na hora que quer. É a mesma coisa com Deus. Muitas vezes você tem orado por alguma coisa, mas chegou no meio do caminho e você desistiu. Preste atenção que Jesus fala para Pedro aqui, vai lá e volta ao que tu estava fazendo. Vai lá, Pedro, e faz o que você já estava fazendo aquilo velho lá. Mas a gente quer vir na igreja e quer uma palavra nova. Ô louco, essa palavra aqui, Lucas 5, todo mundo já conhece. Isso aí eu já sei de cós sorteado. De trás para frente, de frente para trás. Porque a gente está procurando coisas novas. O que é que eu vou fazer para atrair as pessoas? Palavra. Jesus falou o que para Pedro? Vai lá e faz o que você já estava fazendo. Então, se você parou de orar, porque ainda não veio a cura, continua orando, irmãos. Continua buscando. Deus está falando essa noite, faça o que você continua fazendo. Faça o que você já estava fazendo. É fácil vir aqui querer todo dia uma palavra nova. Vai lá no Google, lá, um autoajuda lá. Tem muitos por aí. Mas vive. Então, irmãos, é muito sério. A palavra de Deus ela é muito séria. E a gente está buscando coisas onde não tem. É mais fácil, irmão, querer coisas novas. É mais fácil querer coisas fáceis do que subir nesse púlpito aqui sendo íntegro por 10 anos, por 5 anos. É mais fácil a pessoa que tá no relacionamento procurar outra mulher porque a esposa que está do lado não se converte. E aí as pessoas ainda falam assim, eu deixei na mão de Deus. Deixou nada, você desistiu de orar. Você não ora mais. Eu orei pro meu irmão, ele não se converte por jeito nenhum. Continua orando. Você parou de orar. Ainda diz assim, eu deixei na mão de Deus. Está tudo na mão do Senhor. Colocando nossas responsabilidades na mão de Deus. A pesca maravilhosa não é a pesca necessária. O que é necessário para a sua vida? Hoje, aconteceu um grande milagre aqui. Um milagre extraordinário. Mas qual foi o motivo para que acontecesse o milagre? Foi a necessidade? Não. Porque a gente viu que ele não estava necessitando daqueles peixes. O que foi que aconteceu para que acontecesse um milagre? Jesus Cristo, ele ensinou. E depois, as pessoas que estavam ali deu crédito ao que Jesus ensinou. Então, dê crédito à palavra de Deus. Se ele está dizendo que se você orar, ele vai restaurar, ele vai restaurar. A pessoa caída vai se levantar, vai se levantar. O morto vai ressuscitar, vai ressuscitar. É a palavra de Deus que está dizendo. Só que precisa, sabe de quê? Incentivo. Deus não faz milagre porque nós necessita, não. Deus faz milagre quando a gente busca. Deus faz milagre quando a gente se dispõe a orar por alguém, por nós mesmos. Daí Deus age. Através da nossa fé. A fé vem para ouvir pela palavra de Deus. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhando, mas sob a tua palavra. Porque o Senhor falou, eu irei. E muitas vezes a gente... Não é isso que acontece muitas vezes comigo, irmãos. Muitas vezes comigo. Outra coisa interessante, que Deus falou muito no meu coração. Ali estava num ambiente de trabalho deles. E Jesus foi até lá. Só que eles deu o lugar. Ele estava lavando, então ele estava trabalhando. Ele deu lugar para que Jesus falasse. Muitas vezes Deus coloca pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, para falar do seu amor. E muitas vezes você não dá lugar. É por isso que muitas vezes o milagre não acontece na sua vida. É por isso que muitas vezes o que Deus tem para que acontecer não acontece. Continuando o texto, irmão, diz assim, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco
para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto quase que ia a pique. Vendo isso, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-me de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Arrastando-se eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. O milagre que Jesus fez no barco de Pedro precisou do outro barco para ser ajudado. Muitas vezes a gente não acontece milagre na nossa vida porque a gente quer só para nós. Mas depois que o milagre vem na nossa vida, a gente ainda não dá testemunho que foi Jesus Cristo que fez. O milagre na minha vida tem que impactar você, irmãos. O milagre na minha vida tem que glorificar o nome do Senhor. Jesus foi na praia, operou em um barco, mas o milagre foi para 2. Quando ele estava chegando, ele viu 2 barcos. Nós, como cristãos, tem que ter uma visão panorâmica. A gente tem que olhar ali, ó, fulano não veio hoje na igreja. Por que será que fulano não veio hoje? Visão panorâmica, irmãos. Não é só em mim, não sou eu que preciso, não. E algo mais interessante, irmãos, é que imagine para uma pessoa que está trabalhando, era o trabalho deles, está ali na pescaria, e essa pesca aí ele foi única. Eles nunca mais pegaram a quantidade de peixe que eles pegaram nesse dia. Mas muitas vezes, se fosse eu ia falar assim, ó, eu quero esse Jesus todo dia perto do meu trabalho, só para eu ganhar mais dinheiro. Mas se você ler o texto que acabamos de ler aqui, diz que eles deixaram tudo e o seguiram. O que está gravado no teu coração? É teu status? É teu trabalho? Ou é o que o Senhor determinou para você? Doravante, Simão Pedro, agora você será pescador de homens. Ele deixou tudo. Ele não foi nem na casa dele e falava assim, ó, fulano de tal, eu vou agora partir, eu vou aceitei Jesus e vou... Não teve isso não, irmãos. Uma convenção verdadeira é essa, quando você ouve a palavra de Deus e você coloca em prática. Qual tem sido teu incentivo? Você saiu da sua casa, você está aqui essa noite. Pelo qual motivo você está aqui essa noite? De qual forma você vai sair dessa porta para fora? Depois de ter ouvido a palavra de Deus. Você vai deixar tudo e seguir Jesus? Ou você vai fazer diferente? Eu não estou falando que você tem que deixar seu trabalho, não estou falando que você tem que deixar a sua casa, não é isso não, irmãos. Estou falando que você tem que ter um princípio, você tem que saber quem é realmente o Deus que você está seguindo. Você conhece o Deus que você segue? Você já teve experiências com Deus? Precisamos ter experiências. Precisamos ter experiência todos os dias com Deus. Daí vai ser uma transformação na nossa vida. E eu preciso disso, irmãos. Eu busco em Deus todo dia. A comunhão é o que eu mais almejo na minha vida. O que eu mais almejo na minha vida é a presença de Deus. Não tem mais nada nesse mundo. O que eu mais almejo é sentir a presença de Deus, irmãos. Para concluir o que Deus falou comigo, irmão. Porque eu não quero prolongar algo que seja meu. Tem alguns dias, e o pastor Isaías sabe disso, já tem alguns dias, um tempo atrás, e Deus colocou no meu coração agora. Deus quer fazer milagre aqui no nosso meio. Deus quer agir no nosso meio. Ele quer fazer milagres no nosso meio. Mas depende de mim e de você. Como? A gente não se incentivando, buscando a face de Deus, buscando a presença de Deus. Não precisa, irmão, para Deus agir na sua vida, não precisa você crer em mim, não. Crer em Deus. Crer na sua palavra. Essa é a palavra da noite, irmão. Deus abençoe.